E aí, vamos lá? Todo mundo a postos? Podemos começar? Está online? Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui no TC Experience. Temos um convidado especialíssimo, o ministro de Infra, Tarcísio. Tarcísio. Fiquei sabendo aí que hoje é um suposto lançamento de campanha. E a gente vai perguntar sobre do passado, presente e futuro. Acho que ele tem muita coisa para contar para nós. É uma felicidade, né? Acho que o TC é uma das poucas empresas aí independentes que consegue trazer tanta gente legal. Essa transmissão está disponível para todos no TC Station, a nossa plataforma de streaming dentro do TC, tá? Gratuito para todos. E a gente tem um ano muito importante, né? Um ano aí, a gente sempre fala que ano de eleição é um ano decisivo, mas E a gente vai trazer espaço para todos, de esquerda, de centro e direita. Nós temos clientes de esquerda, de centro e direita. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho do Tarcísio. Espero que surjam outros políticos como o Tarcísio, que não tem tempo de fazer demagogia e também de entrar em polêmicas. Muito obrigado, Tarcísio, em nome de todo o TC. São 600 mil pessoas cadastradas na nossa plataforma, os nossos 650 funcionários. É um prazer ter você aqui. Vai ser divertido. Obrigado. Gente, obrigado pela presença de todos. A gente fez uma pauta, uma lista de perguntas aqui espetacular. Brincadeira, nunca tem pergunta. Mas a gente vai abrir depois para debates, então... quem tiver boas perguntas, não vai fazer pergunta ruim aqui para a gente não perder tempo. Hein? Eu vou ligar a sineta da pergunta ruim aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre tudo que foi feito pelo governo até agora, que, na minha opinião, eu sou fã, né? Fã é brabo, né? Assim, eu acho que desde que eu acompanho política, que não parece, mas faz bastante tempo, nunca tinha visto um ministro fazer tanta coisa com tão pouco orçamento, né? Então, esse é um ponto importante também, porque o orçamento, a gente sabe que o orçamento do Ministério é um orçamento limitado, então foi feito muita coisa com pouco recurso, e eu acho que é uma coisa que o Brasil precisa muito, sempre precisou, então a gente vai falar sobre isso aqui, e vamos debater aí todos os assuntos possíveis e imagináveis, uma pauta mais aberta, um pouco diferente dos outros eventos aí. Ministro, obrigado. A Ava está ansiosa. Ministro, obrigado pela presença e vamos com tudo. Beleza. Se quiser botar lá no meu colo aqui, não tem problema. É uma delícia. Tem uns 50 cachorros no TC. Eu gosto. Sabe que quando eu fui servir na minha primeira unidade no Exército, o comandante adotou um cachorro, né? Então, quando a gente ia passar o serviço, a gente estava de serviço de oficial de dia, ia receber o comandante, o cachorro ficava do nosso lado, esperando o comandante chegar. É brincadeira. O cachorro acompanhava a gente na ronda de madrugada. Então, a gente ia fazendo a ronda, ia passando nos pontos do batalhão, ia passando nos pontos de guarda, e o cachorro ia junto. E chegava de manhã, quando a gente estava lá pronto para receber o comandante, o oficial de dia ia recepcionar o comandante, o cachorro estava lá junto com a gente. Recepcionava o comandante, primeira coisa, e o cachorro era disciplinado. Depois cumprimentava os outros. Depois das honras militares, é que o cachorro corria para o coronel e ficava pulando nele. Antes, não. Vê que o cachorro era extremamente disciplinado. E aí ele ia acompanhando o comandante até o gabinete do comandante. Entrava lá e ficava o dia todo no gabinete do comandante. O comandante despachando e o cachorro lá. É a mesma coisa aqui. A Ava segue o Albuquerque o dia inteiro, porque ela estava aqui no teu lugar. Quando o comandante ia embora, aí o cachorro passava a acompanhar o oficial de dia. Aí ele ficava sempre com o oficial de dia. Ministro, deixa eu fazer uma pergunta, vou começar aqui, para te falar um pouco sobre as realizações do governo, que foram muitas em 3 anos e 2 meses, né? Aliás, muito foi feito em pouco tempo, com pouco orçamento, isso eu gosto de dizer, né? E a gente, as pessoas, eu acho que é pouco divulgado, né? Pouco comunicado, né? Apesar de tu conseguir ter escalado um pouco nas redes sociais, o que é muito difícil para um político, porque não tem tempo para isso, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre as realizações todas que foram feitas. Eu sei que tem bastante coisa para falar,
mas para a gente dar um pouco de senso, de a pessoa se localizar, porque as pessoas não sabem nem imaginam tudo que foi feito. Eu acompanho diariamente, tem muita gente aqui que acompanha diretamente o teu trabalho, porque envolve algumas empresas que são listadas em bolsa também. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre tudo que foi feito até agora, nesses 3 anos e 2 meses, também aproveitando já para falar um pouco sobre o que foi contratado para os próximos anos, aí, porque isso é uma coisa que faz uma diferença, né? São projetos longos, então o investimento é de longo prazo. É isso aí. Eu tenho 25 anos de estrada na infraestrutura, e o que está acontecendo hoje, eu confesso que nunca tinha visto. Nem os mais atentos, às vezes, têm a dimensão exata do que aconteceu no Brasil nesse período. Poucas pessoas sabem dizer, por exemplo, quantos leilões de infraestrutura nós fizemos de 2019 até aqui. Alguém saberia dizer? Bom, eu vou dizer. Nós fizemos 125 leilões de infraestrutura. 125. Nós contratamos uma série de ativos e hoje tem de investimento contratado 820 bilhões de reais. É muita grana, é muito dinheiro. Isso na área do óleo e gás, na área da energia, tanto na geração quanto na transmissão, na área do saneamento básico, que é uma nova fronteira de investimento que está se abrindo no Brasil, na área da logística. Então, portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Nesses leilões foram arrecadados 143 bilhões de reais em bônus de assinatura, em outorgas. Então, isso também é interessante do ponto de vista de contas públicas. E observe, na verdade, uma parte da outorga não foi para o Tesouro. Eu estou falando desses 140 bi que foram no Tesouro. Tem uma parte da outorga que a gente automaticamente está transformando em investimento. Porque, observe, nós temos um desafio que era diminuir o nosso gap de infraestrutura para outros países. Quando você vê o ranking do World Economic Forum, eu não me conformo do Brasil, por exemplo, não ser líder em infraestrutura na América Latina. A gente tem que ser. Embora o ranking tenha suas distorções, a gente tem que saber ler o ranking também e entender como esse ranking é construído. Por exemplo, eu acho que o Brasil não tem um setor portuário inferior do Paraguai. Não me parece ter. Né? Ou um sistema ferroviário inferior da Bolívia. Ou um setor aeroportuário inferior do Panamá. Então, a gente tem que ver esses rankings com determinada reserva, porque o ranking ele tem uma parcela que é subjetiva e é construída a partir... Foi a oposição que construiu o ranking, não? Não. O que acontece é o seguinte, quem constrói uma parte do ranking é subjetiva, e ele é construído a partir de respostas a questões que são feitas a empresários. No Brasil, você tinha, primeiro, poucos empresários respondendo, havia pouco interesse na resposta do questionário, e aqueles que respondiam tinham uma postura esquisita, que a postura era o seguinte: eu vou fazer minha crítica no governo descendo o malho no questionário, que eu quero uma infraestrutura melhor. Só que, quando ele faz isso, ele diminui a posição do Brasil no ranking, passa para o investidor estrangeiro uma noção pior do que aqui existe realmente, e isso afasta investimento. Então, é um efeito colateral. As pessoas não entendem como é que esse ranking é construído. A gente fez um trabalho, além de tudo, de sensibilização dos respondentes para que a gente melhorasse a performance do ranking, e realmente está funcionando, a gente tem melhorado. Agora, muito investimento está sendo contratado, isso é uma coisa bem interessante. Como a gente tem pouco dinheiro, nós tínhamos que estabelecer uma estratégia de execução. Aproveita e já fala do orçamento que foi disponibilizado para o Ministério da Infraestrutura, que é ridículo. Né? O antigo Ministério dos Transportes, nos idos de 14, 15, ele teve lá disponível 21, 22 bi de orçamento. E, naquela época, a gente tinha a Secretaria Especial de Portos, que era um ministério, e a Secretaria de Aviação Civil, que era outro ministério. Então, o DENIT, por exemplo, tinha 14, 15 bi de investimento. Se empregava 7 bi, 6,5 bi só em manutenção de rodovias. Hoje, 6,5 bi é o orçamento do Ministério como um todo, que agregou todos os modos de transporte. Agora, com 6,5 bi de orçamento no ano passado, que foi o menor orçamento de todos os tempos, a gente entregou 108 obras. Se você levar em consideração que um ano tem 54 semanas, nós entregamos 2 obras por semana, em média. E mais importante do que isso, é o que nós estamos alavancando, porque a gente vai chegar no final do ano com uns 350 bi em contratos privados. E isso é o que é o mais interessante. Nós realizamos, no setor de infra, 80 leilões. É o governo que mais contratou aeroportos com iniciativa privada, que mais fez leilões de aeroportos, foram 34. Que mais fez leilões de arrendamento portuário, foram 34.
Nessa questão dos portos, até quero fazer um parêntese, que é bom para ilustrar o que aconteceu no Brasil. E o Albuquerque falou uma coisa aqui interessante, que esse ano é um ano decisivo, eu também acho que é um ano decisivo, e a gente não pode perder atenção para isso. E eu vou trazer algumas evidências para que a gente considere nas nossas reflexões. O Brasil passou por uma mudança muito grande em 2016. E foi uma mudança que o mercado percebeu. Os investidores estrangeiros perceberam. Eu, na infraestrutura, senti de forma muito viva. Nós rompemos de uma era anti-business e entramos numa era pró-business. E, a partir daí, as coisas mudaram. Até hoje, foram realizados 47 leilões de arrendamento portuário, desde a mudança da lei, em 2013. E 34 desses leilões foram feitos de 2019 até aqui, foram neste governo, 34. E os outros, né, os outros 13, 10 foram feitos de 2016 até 2019. Ou seja, lá para trás, 3 leilões tinham sido realizados. Foram feitos 10 no período PPI e 34 a partir de 2019. Então, houve uma impulsão muito grande. O que a gente aprendeu nesse período foi, por exemplo, a estruturar projeto. Nós não sabíamos estruturar projeto. E aí tem uma coisa interessante. O que acontecia lá atrás? Houve uma mistura muito ruim de ideologia com aritmética. Ideologia e aritmética são duas coisas que não se misturam. Não se misturam. E quando mistura ideologia e aritmética, dá problema. Onde é que houve essa mistura com ideologia aritmética? Bom, primeiro, descasamento de investimento e demanda. É o primeiro passo para o fracasso de um projeto de infraestrutura. Quando você impõe investimento onde você não tem demanda. Então, você fabrica investimento. É o primeiro passo para o fracasso. Tem algum exemplo aí? Todas as rodovias, por exemplo, da terceira etapa. Por exemplo, o Galeão, que acabou de ser devolvido. Viracopos. Pega os números de demanda do Galeão. Pega os números de demanda de Viracopos. E aí você vai entender por que esses ativos não deram certo. Segunda coisa, mistura de capital privado com capital público. Bom, como eu vou fabricar investimento, eu vou fazer o DENIT entrar com parte da obra, ou vou obrigar a Infraero a participar do capital dos aeroportos. Isso gera um incentivo negativo, né? Isso é ruim. Por quê? O foco deixa de estar na operação do ativo e passa a estar na obra. E aí eu posso superfaturar a obra porque eu sei que tem um órgão estatal participando, pagando metade da conta. Terceiro problema, quando tudo dá errado, e eu quero que o projeto dê certo, eu vou fabricar, eu vou fazer esse projeto dar certo artificialmente. Aí eu vou recorrer ao juro subsidiado. Eu vou usar o banco público como variável de ajuste. E isso espanta o investidor lá de fora, porque a percepção que gera é que nós estamos no mercado fechado, estamos no mercado de eleitos. Então, foi essa lógica... Mas não era? De certa forma era. Isso explica, por exemplo, o seguinte, bids astronômicos. Vamos supor que o aeroporto do Galeão foi leiloado por 4,8... O preço de venda, 4,8 bi. Ele foi arrematado por 19. Com 19 bi, você gera um valor de outorga de 1,2 bi ano para um aeroporto que está gerando 900 milhões de receita e tem uma margem EBITDA de 400 milhões. Então, como é que um equipamento que tem uma margem de 400 vai pagar 1,2 bi de outorga? Isso nasce da crença que alguém vai resolver minha vida no futuro. Então, quem está competindo de igual para igual, quem é sério, diz, pô, esse preço é inatingível, eu não posso competir com esses sujeitos, então eu não quero mais saber de Brasil. Eu vou gastar minha energia com outros países, porque esse cara está dando uma proposta que é irrealizável e alguém vai resolver a vida dele depois. Essa era a crença. E a coisa deu errada no meio do caminho, e o que deu errado foi a Lava Jato, que aí se descobriu o maior escândalo de corrupção da nossa história. Mas os projetos eram estruturados assim. Outra coisa, falta de tecnologia de realização de leilão. Não se tinha cuidado com o leilão. Então, vamos fazer um leilão de rodovia por menor tarifa e vamos deixar que esse desconto tarifário seja livre. E aí eu posso dar o desconto que eu quiser para ganhar o ativo. Quando você dá um desconto muito grande, e os descontos eram celebrados,
você, na verdade, está destruindo o caixa, o que vai te impedir de ter acesso ao fundo, você não vai atingir covenants financeiros, você não vai conseguir fazer o investimento que está lá contratado. Então, basicamente, essa foi a construção da infraestrutura lá atrás. Vamos falar de setor ferroviário. A turma genial pensou uma coisa brilhante. Vamos fazer o seguinte, olha, eu quero fazer ferrovia, então vamos importar um modelo que é usado lá fora, um modelo horizontal. E o que isso significa? Eu vou licitar ativos ferroviários e quem ganhar só vai poder fazer a administração da infraestrutura, não vai poder fazer a operação. Se ele não vai poder fazer a operação, como é que ele vai ter receita? Como é que eu vou criar incentivos? Ah, não. Essa operação, então, essa capacidade vai ser comprada pela estatal. Olha que beleza. A estatal vai comprar capacidade. E a estatal vai comprar capacidade com dinheiro aportado pelo Tesouro. E essa capacidade depois vai ter que ser vendida no mercado. Ou seja, quantos quilômetros de ferrovia foram gerados nesse período? Pouquíssimos. Zero. Zero. Rosca. Nada. E sabe o que mais me impressiona? É que tem gente que tem saudade. É isso que me impressiona. Me impressiona... Eles não estão aqui hoje. E me preocupa. Me preocupa como brasileiro, isso me preocupa. É a saudade que alguns têm dessa época. O setor de óleo e gás ficou parado, travado. Por quê? Porque exigiu-se a participação compulsória da Petrobras nos blocos do pré-sal e uma exigência absurda de conteúdo local. Essas duas coisas fizeram com que a gente não avançasse no setor de óleo e gás lá atrás. Depois de 2016, tudo mudou. Nós ganhamos tecnologia para desenvolvimento de projeto, nós ganhamos governança, nós mudamos uma série de regras, passamos a enxergar o mercado como ele tem que ser enxergado. E a mudança principal, projetos têm que ser bancáveis. Projetos têm que fazer sentido a mercado, para o mercado. Tanto é que hoje o estoque de BNDES financiando os nossos projetos caiu absurdamente. Hoje a gente tem um volume de projetos financiados via mercado de capitais enorme. Aquilo que a gente está financiando via mercado de capitais já é maior do que aquilo que a gente está financiando via banco público. E para eu ter sucesso num projeto, e foram só no Ministério da Infraestrutura 80 leilões realizados, desses 125, a gente precisa ter projetos bancáveis. A gente tem que oferecer para o mercado projetos que façam sentido. E aí duas coisas que estão vamos dizer, no imaginário popular da infraestrutura e que não fazem sentido e que são falsas. Primeira lenda. No Brasil não se planeja, não se pensa a longo prazo. Falso, se pensa. Nosso planejamento de longo prazo hoje no Brasil é muito consistente, é muito bom. Nós mapeamos todas as origens, todos os destinos, as principais cadeias produtivas, aplicamos os modelos econométricos para saber como a economia vai se comportar nos próximos anos, ou seja, fizemos uma análise do problema na perspectiva da demanda. Confrontamos isso com a oferta de transportes para verificar aonde nós temos gargalo, e onde nós temos gargalo, nós temos que fazer investimento. E aí a gente começa a ver o que faz sentido para a iniciativa privada e o que necessariamente vai ter que ser feito com investimento público. E a segunda lenda urbana, a segunda coisa que é falsa. O Brasil não sabe estruturar projetos, nós temos uma deficiência de projetos. Falso também. Nós aprendemos a fazer projetos e hoje nós estamos com as estruturações mais sofisticadas do planeta. Nós tratamos riscos que nós não sabíamos tratar há um tempo atrás. Vou dar um exemplo. Vamos leiloar a BR-153 Goiás-Tocantins. O que tem do lado da BR-153 Goiás-Tocantins? Ferrovia Norte-Sul. Quanto de demanda a Ferrovia Norte-Sul vai roubar da BR-163? No curto prazo, você estima isso com alguma precisão. No médio e longo prazo, você começa a ter alguma deficiência para estimar isso. Então, a gente precisa de um remédio para tornar esse projeto atrativo. Então, a gente precisa tratar o risco de demanda. Eu preciso garantir percentual do valor presente líquido para o segundo ciclo de investimento, para que o investidor perceba que, mesmo que ele tenha uma frustração de demanda, ele tem um mínimo de taxa de retorno garantida. Como é que eu vou fazer isso? Vou criar uma outorga variável, que vai ser uma parcela da sua tarifa, é uma função direta da receita, e, no final das contas, eu crio um colchão de liquidez, uma reserva de liquidez que vai garantir, ou seja, uma poupança que eu estou botando no projeto que vai garantir esse percentual de VPL. Risco de câmbio.
que era um risco que a gente sempre empurrava para baixo do colchão. Eu vou pegar essa reserva de liquidez, vou pegar essa outorga variável e vou usar para amortecer a variação de câmbio. Então, se o investidor pega recurso do exterior e perde com uma depreciação, eu vou abater a perda da depreciação, que ele teve com a depreciação naquela parcela de outorga variável. Se ele ganhar com uma apreciação, eu acresço na parcela de outorga variável, ganho com aquela apreciação. E eu vou trabalhar com débitos e créditos numa conta gráfica até o final do período de financiamento e vou deixar ainda um período de cauda no contrato para fazer o acerto de contas. Ou seja, eu vou garantir que ele vai ficar solvente, eu vou, partindo do pressuposto que inflação e câmbio vão convergir no longo prazo, eu estou preservando o investidor no curto. E aí eu garanto que o projeto caminha tranquilamente. Tecnologia de licitação. Vamos lá, a gente trabalhou agora, a gente está trabalhando com licitações que a gente chamou lá de híbridas. O que é isso? Eu faço um leilão por menor tarifa, ou seja, ganha quem dá o maior desconto, né? Porque eu quero realmente diminuir custo Brasil, modicidade tarifária é uma coisa importante. Mas eu travo esse desconto tarifário num determinado percentual. Ou seja, o investidor pode dar um desconto até um determinado percentual, que é aquilo que começa a comprometer a remuneração do capital próprio. A partir dali, se ele quiser ser mais agressivo e ganhar o ativo, ele vai ter que pagar uma outorga, vai ter que botar dinheiro upfront. E esse dinheiro que vai estar preso no projeto, a gente vai usar como colchão de liquidez. Esse dinheiro vai permitir encurtar ciclos de investimento, isso é importante para a financiabilidade, antecipar investimento, acrescer investimento ou agir nas questões de reequilíbrio econômico-financeiro. E se nada der errado, essa reserva de liquidez volta para o usuário em algum momento do contrato sob forma de modicidade. Isso está proporcionando, isso está fazendo com que os nossos leilões sejam bem-sucedidos. Além disso, eu preciso usar a criatividade. Por exemplo, como é que nós estamos fazendo algumas ferrovias? Investimento cruzado. O que é o investimento cruzado? Criatividade. Uma concessionária chega para nós e diz o seguinte, olha, eu quero prorrogar meu contrato de concessão. Ah, você quer prorrogar seu contrato? Muito bem. Por que você quer prorrogar seu contrato? Não, porque eu preciso fazer investimentos e não tenho mais tempo para amortizar o capital, então eu precisava mais tempo contratual. Ah, perfeitamente, então vamos prorrogar seu contrato. Só que vamos ver aqui qual é a cesta de investimentos que você precisa fazer. Então, você vai ter que fazer investimentos que resolvam as situações de conflito urbano, segregação de linha, duplicação de linha, que aumentem também, né, a capacidade da via, velocidade de operação, pátios de manobra, enfim. Depois desses investimentos, vai sobrar um dinheiro. Quando eu tiro lá a receita das despesas, da operação, dos investimentos, da amortização, etc., quando eu trago o valor presente, eu tenho uma outorga. Essa outorga, ao invés de ir para o Tesouro, a gente está usando para fazer obra. O que nós estamos fazendo? Estou transformando uma obrigação de pagar numa obrigação de fazer. Contrato da Vale, da Vitória Minas. Ah, a gente quer prorrogar o contrato da Vitória Minas. Beleza. Você tem uma outorga para pagar em função dessa prorrogação de contrato. Ao invés de pagar essa outorga, você vai fazer o ramal Cariacica, Anchieta, você vai fazer ferrovia de integração Oeste-Leste e você vai construir a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Ferrovia de integração do Centro-Oeste, por exemplo, liga o Vale do Araguaia no Mato Grosso à ferrovia Norte-Sul. Então, eu vou transportar grãos do Mato Grosso e vou botar na Norte-Sul. Crio mais uma alternativa ferroviária para escoamento da produção no Mato Grosso. Aquilo que não faria sentido, sendo uma concessão precedida de obra, porque tinha valor presente líquido negativo, passa a fazer sentido. A gente inverte o VPL, porque eu venci o risco de engenharia. E aí, quando a ferrovia estiver pronta, a ferrovia quem vai construir? A Vale. Ferrovia está pronta, ela é de quem? Do Estado. O que eu faço? Licito a operação. Quando eu licitar a operação e já venci o risco de engenharia, eu vou cobrar uma outorga. Ou seja, eu fiquei com a ferrovia e botei dinheiro no caixa do Tesouro. Ou fiz um outro investimento. E assim a gente está fazendo. Eu tenho 2 bi de obra no Paraná hoje que a gente está fazendo com balanço de Itaipu. A gente descobriu que Itaipu não pode dar resultado positivo e esse dinheiro poderia ser empregado em investimentos. E a gente está fazendo investimento. Estamos fazendo a duplicação da 469, a segunda ponte internacional de Foz, fizemos a extensão da pista de Foz do Iguaçu, a pavimentação da 487, que é a Estrada da Boiadeira. E aí eu sempre me pergunto, o que o pessoal fazia com esse dinheiro lá atrás? Ô, Tarcísio, é impressionante os feitos. Vamos vir para 2022, não a título de disputa eleitoral, mas de economia.
a gente vê a grande maioria dos economistas brasileiros muito pessimistas com o crescimento do Brasil em 2022. Tá? E a pasta de infraestrutura tem um papel grande, né, no componente de crescimento do país. A gente sabe que concessões têm todo um rito regulatório, que a gente também tem muito que evoluir nesse framework regulatório do Brasil, mas o quanto, na tua opinião, está caindo de investimentos em 2022 e qual você acha que é essa contribuição aí para a economia do Brasil hoje e qual a tua opinião com relação a essa expectativa de crescimento? Bom, vamos lá, gente. É interessante, né? Eu estou acostumado a ver previsões pessimistas. Previsões pessimistas, né? O Brasil está tomado pelo pessimismo. Eu não me deixo me tomar pelo pessimismo. Eu sou extremamente otimista sempre. É engraçado que, quando teve a pandemia, o pessoal dizia assim, os países que estão gerindo mal a pandemia são os que vão cair mais. E o Brasil é um deles, vai cair para caramba, tal. Caiu 4,1% em relação, enquanto outras economias caíram 9%, 10%. Aí disseram, a gente não vai retomar. Ano passado, eu acho que a gente deve ter crescido aí uns 4,4%, 4,5%. Esse número, daqui a pouco, vai ser revisado, vai ser fechado. O pessoal dizia o seguinte, poxa, o Brasil vai fechar esse ano passado, com um déficit primário de 250 bi. Fechou perto do superávit. Nós tivemos o melhor resultado de estados e municípios desde 1991, tivemos superávit no resultado das estatais, tivemos um bom resultado em termos de governo central. O pessoal dizia, a relação dívida-PIB do Brasil vai bater 100%, e a relação dívida-PIB do Brasil bateu 80%. Como pode um erro tão grosseiro? Isso é tipo tu ir para o stand de tiro e dar um tiro do cara do teu lado. Um economista profissional, um cara que vive disso, o cara está no stand de tiro, apoiando o tiro, e dá um tiro na cabeça do cara do lado. Não? Como é que alguém erra tão grosseiramente? Não, e eu vou dizer mais uma coisa. Todo mundo que está apostando que o crescimento desse ano é zero vai ter que revisar o crescimento para cima. Todo mundo. Porque os resultados de indústrias estão vindo positivos, o resultado de comércio está vindo positivo, o resultado de serviço está vindo positivo. Então, quem está apostando que o crescimento vai ser zero, não vai demorar muito tempo, vai ter que revisar a estimativa, vai ter que revisar o crescimento. E deixa eu fazer uma pergunta interessante aqui. Tu representa o Brasil que dá certo, né? Com esse orçamento aí maravilhoso de 6 bi aí do Ministério, e fazendo tudo isso. Cara, duas perguntas. A primeira pergunta é como que a gente vai dar certo com um político sentado na tua cadeira? Como? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que tu vê todas essas estatais aí, que, infelizmente, o governo não conseguiu fazer as privatizações? Porque, assim, a gente está vendo um trabalho, praticamente, de iniciativa privada que tu está conduzindo, melhor, talvez, que a iniciativa privada no governo, que é um golaço para o Brasil. E a gente tem aí diversas estatais, né? Posso citar aqui várias, né, grandes, né, tipo Banco do Brasil. O Banco do Brasil deve morrer, né, com esse crescimento aí dos bancos digitais. Ao longo do tempo, a curva vai indo até virar zero, né? Caixa, outros players e tal. Como é que tu vê esse movimento do Brasil com essa quantidade aí de estatais? E, querendo ou não, a gente ainda tem aí uma influência, né, política em todas as estatais, né? Tu sabe, né, que, apesar de tudo, ainda tem muita indicação política nessas estatais. Como é que é a tua visão sobre isso? Porque tu tá saindo do governo daqui a pouco, indo concorrer ao governo do Estado aqui. O governo do Estado tem algumas estatais aí, Sabesp, por exemplo, que está sendo para ser privatizada, não está sendo para ser privatizada há muito tempo, né? Tem outras coisas aí para vender. Como é que tu enxerga essa parte aí de privatizações? Então, vamos lá. Uma série de questões interessantes estão postas, mas eu ainda quero voltar na questão do Pedro, porque é o seguinte, e aí o porquê do meu otimismo. Quando você pegava e perguntava para os economistas em 2014, e eles apontavam assim, o Brasil está preso à armadilha do baixo crescimento, a gente não tem condição de crescer estruturalmente, eles apontavam algumas razões. Eles diziam, no Brasil não tem uma reforma, nós não tivemos 2014 isso, uma reforma da Previdência, nós não tivemos uma reforma trabalhista, nós não temos investimentos em saneamento básico, nós não temos investimentos em infraestrutura, nós sofremos com excesso de crédito subsidiado, nós não temos oferta de crédito,
Nós temos um regime tributário extremamente regressivo. Falta investimento em educação, falta uma reforma administrativa. Muito bem. E outra coisa, nós temos uma dificuldade em termos de doing business, temos uma dificuldade para o investidor fazer negócio, abrir negócio, etc. Por isso que eu falo, e a gente não pode deixar de enxergar isso. Houve uma ruptura em 2016, que não dá para deixar de enxergar. A ruptura. Então, a partir dali, nós tivemos a reforma trabalhista, que foi super importante, que agora tem gente falando em revogar. E pior que tem gente que tem saudade dos caras. Pô, estou com saudade dos caras. Os caras estão falando em revogar a reforma trabalhista. Mas nós tivemos a reforma trabalhista, nós tivemos a reforma da Previdência, nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica, atuando na questão do e-business. Nós temos aqui, vamos terminar esse ano com R$1 tri contratados em infraestrutura. Nós aprovamos o marco do saneamento, que está abrindo aí uma enxurrada de investimento em saneamento básico. Pô, tem coisa mais louca do que você ter 30 milhões de brasileiros sem água potável e 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. E isso foi bandeira de quanta gente. E nunca ninguém fez nada. Aí se aprovou o marco do saneamento, que harmonizou as competências regulatórias, que estabeleceu meta de universalização, que permitiu a licitação de saneamento básico em blocos de referência, e, a partir daí, os leilões de saneamento começaram a acontecer. Nós tivemos leilão em Alagoas, tivemos leilão no Amapá, tivemos leilão no Espírito Santo, tivemos leilão da SEDAI. Olha quanto investimento que a gente vai gerar no saneamento, que é um investimento transformador, é um investimento que aumenta a produtividade, que descomprime os serviços de saúde, que melhora a qualidade ambiental das cidades e que, no curto prazo, vai mexer muito com a construção civil. Então, quanto de volume de investimento vai ser gerado aí? O crédito subsidiado diminuiu, nós aumentamos a oferta de crédito, o gap de crédito está diminuindo, isso é fundamental para o atingimento de produtividade. O crédito cresceu 20% no período da pandemia, 50% desse crédito destinado a micro e pequena empresa. Então, isso é uma coisa super interessante. Então, olha quanta coisa se avançou, né? Saneamento, infraestrutura, do e-business, previdência, trabalho. Então, quem aposta que o Brasil vai estar preso a uma armadilha de baixo crescimento, que o Brasil não vai crescer, está apostando errado. O Brasil vai crescer, sim. Vai crescer e vai crescer bastante. E, obviamente, com R$1 tri contratados em infraestrutura, a infraestrutura vai ser uma alavanca para esse crescimento, vai concorrer para isso, pelo investimento em si e pela repercussão desse investimento em termos de custo Brasil. Olha o que nós vamos fazer nas ferrovias. Mudamos a lei, abrimos o mercado das ferrovias para as autorizações. Porque nós pensávamos o seguinte, vem cá, por que uma empresa de celulose que está fazendo 20 bi de investimento lá em Ribas do Rio Pardo não pode fazer o seu ramal ferroviário para Inocêncio e deslocar a sua carga de trem até o terminal da Margem Direita, no Porto de Santos? Por que uma empresa de celulose que está em Três Lagoas não pode fazer o seu ramal até a Aparecida do Taboado, ou a empresa de celulose que está em Lençóis Paulistas não pode fazer o seu ramal até a Malha Paulista? Por que uma mineradora não pode fazer a sua ligação de Açailândia para Barcarena, ou uma empresa de logística não pode fazer um ramal de Balsas para Estreito, que é onde o agronegócio está crescendo no Maranhão? Porque ferrovia era exclusividade do Estado. Só o Estado pode fazer ferrovia, tem que fazer por concessão, tem que submeter ao TCU. Nós temos que discutir, né, a reversibilidade de bens. Não, então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse mercado. Vamos dar a oportunidade do privado dizer, eu quero tomar o risco de engenharia e quero fazer uma ferrovia. E eu imaginava que, quando a gente mudasse a lei, a gente ia receber ali uns 7, 8 pedidos de autorização. Assim que a gente mudasse a lei, porque estavam caindo de maduro, chamando a atenção, pô, isso faz muito sentido. Nós mudamos a lei. Qual foi a minha surpresa? Nós recebemos 80 pedidos de autorização para a construção de 20.700 quilômetros de ferrovia, e isso representa 240 bi de investimento privado. Ministro, a gente sabe que nem todos esses pedidos vão ser executados, né? Quanto você acha que é factível desses pedidos? Eu acho que em 60% desse pedido vai ser executado. Isso é igual ao terminal portuário. Quando você abriu a lei também e permitiu a execução de terminais privados, de TUPs, ora, era de se imaginar que nós tivéssemos uma taxa de mortalidade. Nem todos os TUPs que são pedidos, nem todas as autorizações que são dadas, viram, de fato, investimento, mas a maioria vira. Então, o que acontece?
nós temos ali, hoje, uma quantidade de tubos tão grande que fez com que a carga movimentada no Brasil, em terminais privados, já fosse 2/3 da carga total movimentada. Os terminais privados já superaram em muito os portos públicos. Por exemplo, alguém tem dúvida que a Suzano vai construir realmente o ramal dela de Ribas do Rio Pardo para Inocêncio? Ou que a Eldorado vai fazer o ramal dela de Três Lagoas para Aparecida do Taboado? Ou que a Bracel vai fazer o ramal dela de Lençóis Paulistas para Malha Paulista? Ou que a Vale vai construir o ramal dela de a Sailândia para Barcarena? Ou que a VLI vai fazer o ramal dela de Balsas para Estreito? Ou de Chaveslândia para Uberlândia? Sabe por que elas vão fazer? Porque faz sentido. Faz sentido, muito sentido. Quando o cara faz um ramal de Chaveslândia para Uberlândia, o que ele está vendo? Eu vou concorrer com a Rumo na Ferrovia Norte-Sul para roubar a carga que está chegando no terminal de Rio Verde ou no terminal de São Simão. Quem é que vai ganhar com isso? O produtor. Que, no final das contas, a gente está gerando oferta ferroviária. Essa oferta ferroviária vai baixar frete. E aí, voltando à questão. Primeiro... Preciso que tu fale das privatizações. Não vai sair daqui sem falar. Não, vamos embora. Eu adoro esse assunto. Eu estou vendo. Primeira coisa, ter técnicos na frente em posições técnicas faz a diferença. Qualquer outro candidato que fosse eleito em 2018, qualquer um, pode botar o Alckmin, o Haddad... Acho que o Renan Calheiros ia ser ministro da Infraestrutura. Poderia ser, teria os requisitos. Qualquer outro, eu não seria ministro. Uma pessoa com o meu perfil jamais chegaria ao ministério. Nunca. Precisava de um doido assumir a presidência da República para uma pessoa com o meu perfil chegar no ministério. E esse doido se chama Jair Bolsonaro. E vamos combinar, o cara é corajoso pra cacete. Ô, ministro. E eu não seria ministro. Não teríamos técnicos nos ministérios. Faltou ele vai pular a privatização de novo. Já que ele tocou no assunto do doido, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vejo sua agonia de continuidade. Acho que é um trabalho... A gente sabe que bons trabalhos eles podem ser desfeitos em meses. Uma estatal pode ser bem gerida, entra outro governo, é uma catástrofe. Por isso que a gente é tão favorável à privatização. Eu também. Para ficar à prova de governos. Pois bem... A Sabesp. Pois bem, polêmicas. O presidente Jair Bolsonaro se envolve em muitas polêmicas. Você acredita que ele dá pano para a manga, para a mídia? O quanto isso prejudica ele e como vai ser nesse ano eleitoral? Olha, eu acho que é uma pessoa que cresceu no embate. Cresceu no embate, né? Virou presidente da República pelo embate. E isso fez com que ele fosse um ator político importante. É difícil uma pessoa que cresceu no conflito, às vezes... virar a página. Agora, para os mais atentos, as pessoas mais atentas vão perceber o seguinte, um amadurecimento do governo nesse tempo. Com embate e tudo, a gente enfrentou pelo menos quase 4 grandes crises. A gente enfrentou uma recessão severa na Argentina, que subtraiu exportações industriais. A gente enfrentou o desastre de Brumadinho, que, além da tragédia humana, nos subtraiu exportações. A gente enfrentou a crise do Covid, que causou a maior recessão global desde a Segunda Guerra Mundial, que elevou o nível de endividamento de estados a patamares só vistos no pós-guerra. A gente enfrentou a crise hídrica. Mesmo com os embates, mesmo com as confusões, a gente aprovou a reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica, a Lei de Falências, a autonomia do Banco Central, o marco do saneamento, reformas que são estruturais, reformas que plantam futuro. Mesmo com o embate, a gente deu o auxílio emergencial, despejou liquidez no mercado, contribuiu com estados e municípios, recompletou recursos do FPE e FPM, permitiu que estados e municípios pagassem salário no momento de crise. Caso contrário, nós íamos ter vários entes que não pagariam salário. Várias coisas foram feitas, mesmo com os embates. E agora, o que eu vejo é que se caminhou por uma curva de maturidade, porque, no início, eu acho que sentar naquela cadeira deve ser muito difícil mesmo. E, no final das contas, foi se aprendendo, se aprendendo. A gente chegou no nível de maturidade e existe uma coisa, e eu falo com a autoridade quem está no 3º governo seguido. Existem bons quadros, existem bons propósitos,
e existe o interesse de caminhar numa linha correta. Se a gente soma isso a um ambiente mais amigável, ou seja, um ambiente sem tantas crises, sem pandemia, onde a gente começa a colher aquilo que foi plantado nesses anos, porque daqui a pouco os caras vão lá ver, por exemplo, a nova descida da Serra das Araras, a duplicação do rio para Angra dos Reis, né? Nós vamos ver a irrigação no Nordeste, nós vamos ver a FIOL funcionando, a FICO entrando em operação, nós vamos ver uma série de ramais ferroviários, coisas que estão sendo plantadas e que vão ter repercussão econômica daqui a alguns anos. A gente vai ver o custo do Brasil decrescendo, a gente vai pensar, puxa, que legal, e vai esquecer que foi plantado agora. E tudo isso pode ser desfeito porque tem uma turma que prega intervenção nos preços da Petrobras, que pega desfazimento da reforma trabalhista. Ou seja, nós temos um discurso que está vindo aí que é muito ruim. E tem gente que fala assim, estou precificando fulano. É mesmo, é sério. Esse fulano que, quando pegou todo o vento favorável, não fez nada que fosse significativo, não fez nada que realmente representasse mudança estrutural, a onda passou e nós ficamos como um surfista desatento que está lá em cima da prancha, a onda vai embora e a gente fica para trás. Fazer mágica com uma relação dívida-PIB de 35% é possível. Fazer mágica com uma relação dívida-PIB de 80% não é. É mesmo bom precificar aquele sujeito que fala que vai desfazer a privatização da Eletrobras ou que não vai assinar determinado contrato, ou que vai revogar o teto dos gastos? É essa atenção que a gente tem que ter. Porque, de fato, olha o que aconteceu. Nós recebemos o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, e ele dava meio bi de prejuízo por ano. Hoje nós temos um porto que, em 2022, vai dar meio bi de lucro. Está com 1,2 bi de caixa. Nós estruturamos a venda e apresentamos a venda do Porto de Santos semana passada na Baixada Santista. A gente está falando de 19 bi de investimentos. A gente está falando de um porto que vai ter aprofundamento de canal, que hoje movimenta 150 milhões de toneladas e vai movimentar 290 milhões de toneladas no final do período de concessão. De quebra, a gente faz o viaduto da Lamoa, o túnel Santos-São Vicente e a travessia seca Santos-Guarujá, dentro do modelo de venda do Porto de Santos, que é um modelo parecido com o do setor elétrico, das distribuidoras Eletrobras, onde eu faço a concessão do ativo, que é a gestão do condomínio portuário, e vendo o passivo, que é a empresa. A empresa não interessa, a gente manda embora. Então, não dá para deitar na rede, puxa, conseguimos botar uma equipe técnica e essa equipe técnica virou a chave. Opa, tá legal, amanhã isso tudo é desfeito. Por isso que é importante vender. É por isso que, no dia 30 de março, a gente faz a venda da primeira empresa portuária do Brasil, que é a Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa. E, detalhe, estamos conduzindo a privatização portuária e você não ouve um barulho. A gente fez audiência pública da privatização do Porto de Santos na semana passada. O maior porto da América Latina, que vai se tornar o maior porto do Hemisfério Sul. E qual foi o nível de ruído que vocês viram? Nenhum. Nenhum. Alguns sinais. Primeiro, o brasileiro já aceita a privatização. A sociedade já entendeu que a privatização é necessária. É necessário diminuir o tamanho do Estado. A resistência à privatização é cada vez menor. Com algumas garantias e um bom modelo, conquista todo mundo. E a gente está caminhando nesse bom modelo. Então, a gente não pode ter retrocesso. Continuidade é uma coisa fundamental. Ministro, fala do Nordeste antes da gente entrar na pergunta aqui, ele não vai escapar também, se ele vai concorrer ao governo do Estado de São Paulo. Quer responder já essa, não? Não, eu quero falar das privatizações. Tem que vender tudo ou não tem que vender tudo? Porque, assim, Banco do Brasil, Caixa, isso tudo vai virar zero, né? Hoje vale, sei lá, dá para vender por 200 bi. Vai valer zero. Ao longo do tempo vai valer zero, porque, né, tu não escuta ninguém. Hoje eu fiz até uma brincadeira na rádio. Tem conta onde? Nubank. Tem conta onde? Nubank. Tem conta onde? Nubank. Tem conta... Ninguém fala, eu abri conta na Caixa. Não existe, acabou esse negócio. Mas vai virar zero. Como é que a gente faz? Que é difícil privatizar as coisas no Brasil, né? Tipo, como é que a gente faz para reduzir essas estatais? Ainda continuamos aí com esse número de estatais enorme. Vamos lá. Tu vai assumir daqui a pouco como governador aqui. Como é que tu enxerga as privatizações? Vamos lá, gente. Quando a gente assumiu o Infraero, nós tínhamos 50 aeroportos e 14 mil funcionários. A gente vai terminar esse ano com 1 aeroporto e 4 mil funcionários. E quando a gente fizer Galeão,
e Santos Dumont juntos no mesmo bloco, acabou. Quando a gente assumiu, era impossível falar em privatização portuária. Ninguém pensava na privatização no Porto de Santos. E a gente vai chegar esse ano tendo feito a privatização no Porto de Santos. E antes a gente vai fazer ainda a privatização do Porto do Espírito Santo, do Porto de Itajaí, do Porto de São Sebastião. Aí vamos fazer Santos, e quando a gente faz Santos, acabou. Nós quebramos, vencemos a resistência. A gente torna o processo de privatização do setor portuário irreversível. E aí, na sequência, nós vamos fazer Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Rio de Janeiro. Aí depois vem Itaqui, vem Rio Grande, Paranaguá. Isso é inescapável. Isso é inescapável. O Brasil vai ser o país com a infraestrutura mais privada do mundo. Por quê? Nós vamos privatizar a Eletrobras. O primeiro passo agora no TCU nós demos. Então, tem duas coisas que a gente não pode vender por força de Constituição, que é Eletronuclear e Itaipu Binacional, e o resto vai ser vendido numa operação que eu acho interessante, que quando o mercado perceber que realmente a Eletrobras vai se posicionar, e na hora da venda o valor vai acabar surpreendendo todo mundo. Então, acho que a gente vai ter uma venda muito interessante, e isso gera vento de cauda. Nós vamos vender Correios. Então, é o seguinte, esse processo de privatização é paulatino. O que a gente tem que ter é constância de propósito. Vocês já viram hoje o próprio presidente da República admitir que a venda de Petrobras é um projeto plausível. E o que a sociedade precisa perceber é que, eventualmente, a venda de um ativo que é do Estado pode retornar para o Estado. Ou seja, você pode fazer política social que é necessário, devolvendo para o brasileiro o valor que é do brasileiro. Quando você fizer isso, bicho, nós vamos vender, e eu vou poder usar esse dinheiro para amortizar a dívida, para fazer investimento em infraestrutura e também para combater pobreza, eu vou pegar esse ativo, eu vou gerar competição e eficiência como consequência direta da venda, mas também eu vou usar esse dinheiro para fazer investimento, para gerar emprego e para combater pobreza, a adesão da sociedade a determinadas vendas vai ser imediata. Por isso que entendo que esse processo de venda é irreversível. Você pega a Sabesp, quanto uma venda da participação do Governo do Estado de São Paulo gera na Sabesp? Quanto isso pode gerar de investimento? Lembrando que o orçamento de investimento do Estado vai estar comprimido até o início da década até o final dessa década, início da década de 30. Opa, eu gero um fôlego violento. E o que você pode fazer com isso? Você gera muito emprego, isso é uma alavanca importante. Tarcísio, qual a tua maior agonia como ministro de Infra? O que te incomoda, que você não consegue mudar, que não depende só de você, e que você acha que a gente vai ter uma mudança de patamar violenta? Eu acho que a gente está mudando muita coisa. Tá? Eu acho que a gente está tendo discussões do ponto de vista ambiental mais racionais. Eu acho que o processo, a questão da judicialização vai diminuir, tem diminuído. Então, aquela questão de urgência fabricada, né, a cada leilão, a cada movimento que você faz, vai diminuir. Ano passado, a gente fez uma semana dedicada a leilões. A gente batizou carinhosamente de Infra Week. Nós fizemos 28 leilões numa semana. E no primeiro leilão eu arrebentei a base do martelo na Bolsa de Valores. Eu dei uma porrada lá que o negócio abriu. Né? E o pessoal disse assim, porra, isso é emoção de ter vendido o ativo? Eu falei, não, é raiva mesmo. Porque eu passei até 11 horas da noite derrubando a ação judicial para fazer leilão hoje. Então, eu estou com uma raiva do cacete, por isso que eu desci a porrada no martelo. Né? Então, basicamente, isso vai mudar. Então, essa cultura da urgência fabricada, isso vai mudar. Então, existem... Eu falo o seguinte, aqui, mercado é fogo, porque está cheio de garoto novo aqui, né, bem-sucedido, eu acho massa isso. Olha bem, tem um monte de velho aí. Mas a galera mais antiga, né, meu caso, a turma do cabelo branco e tal... Quem jogou Atari aí? Porra! Te falei que eram velhos. É a luz que está ajudando. Eu estou enganando luz, bem. Cacete, surpreendente isso. Existia um jogo de Atari chamado Pitfall. Quem jogou Pitfall? Maravilhoso. Do cacete. Então, no Pitfall, Era esse o do aviãozinho, né, que acabava a gasolina. Pitfall é o seguinte, você, né, passava por cima do tronco bobo, tinha que pular a serpente, passava por cima da cabeça do jacaré, fazia um passeio no cipó, pulava o buraco. É mais ou menos a história. Fazer infraestrutura no Brasil é jogar Pitfall. É igualzinho. A diferença é que ainda tem nego atirando em você. Pá, 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 o tempo todo.
Infraestrutura no Brasil é para cara resiliente, é para cara apaixonado. Se você não for resiliente, não for apaixonado e não for criativo para caramba, você não faz. Porque é muito fácil você se escorar num orçamento baixo e dizer, eu não consigo fazer nada. E para você fazer, você tem que ser... criticando os outros ministros? Não, de maneira nenhuma. Não, foi só uma pontuação aqui. Você tem que ser criativo, cara. Você tem que entender como a máquina funciona, conhecer a máquina e ser criativo, saber que brechas que ela dá. E saber aonde que eu vou conseguir os apoios. Como que eu vou conseguir apoio para minha ousadia. Porque, sem sacanagem, para você fazer investimento cruzado é usado. O cara chega para você e diz o seguinte, não, mas isso significa contratar obras sem licitação, e a licitação é a regra. Não, falso. A Constituição estabeleceu que a licitação é a regra e que a lei disporá as exceções para você fazer licitação. Então, se você faz isso por lei, acabou o problema. Mas o princípio do orçamento único, do caixa único, transformei a obrigação de pagar em obrigação de fazer. Então, não estou falando de recurso orçamentário, não estou falando de ingresso, de receita orçamentária. E assim você vai convencendo as pessoas, vai fazendo, muda a lei, convence o Congresso, convence o Judiciário. Aí tem lá, por exemplo, a judicialização, que tudo hoje é judicializado. Um partido que tem um parlamentar judicializa qualquer coisa. Por exemplo, judicializaram a lei de cavidades, né, o decreto de cavidades do presidente da República. E o pessoal judicializa, e os caras acham bonito e não sabem o que isso significa. Ninguém para pensar que nós estamos perdendo o mercado, na mineração, sobretudo. Que o Brasil tinha a maior mineradora do planeta, hoje tem a quarta maior mineradora do planeta. Que a Austrália mais do que dobrou a produção brasileira. Era um país que produzia 300 milhões de toneladas ano, está produzindo 700 milhões de toneladas ano. E lá também tem caverna, tem cavidade, tem aborígene, tem pintura rupestre, tem tudo. E lá eles criam uma regra para explorar e preservar. E a gente tem uma regra mais rigorosa aqui, mas não pode. E o pessoal perde a noção de quantos empregos você vai gerar com isso. Essa visão passa longe. A gente não pode explorar o petróleo na Foz do Amazonas, mas a Guiana pode. E a gente tem que se lembrar de comunicar o petróleo lá embaixo, olha, daqui para cá é brasileiro, daqui para cá é Guiana. E a gente se esquece que a Guerra do Golfo começou por uma questão de unitização. E a gente está perdendo tempo, a gente está condenando a nossa geração à pobreza, ao subdesenvolvimento. Isso me traz angústia. As pessoas têm que perceber que preservação de meio ambiente, investimento em infraestrutura são objetivos conciliáveis, absolutamente conciliáveis. E a gente não pode perder isso de vista, até porque fluxos financeiros vão estar cada vez mais atrelados aos padrões ambientais. E não tem nenhum problema nisso, mas a gente tem que ter uma postura de crescimento. Porque crescimento é postura. Vocês que estão no mercado, vocês sabem disso. Se eu disser, eu vou crescer, você cresce. É uma questão de atitude. A vitória é uma questão de atitude. Se você chama para se derrota, você está derrotado. Então, isso é o que me angustia. É a postura. Nós temos que ter uma postura diferente para encarar as coisas. Para não aceitar narrativas. Porque quando a gente aceita, quando a gente permite que a narrativa se sobreponha à realidade, a gente está condenando, fazendo com que a nossa realidade lá na frente vire a narrativa que está sendo imposta. Ministro, vamos lá, vamos falar de governo? Deixa eu só perguntar do legado, que ele vai sair agora para governador em abril, não sei, daqui a um mês. Cara, quem é que vai assumir essa bomba? Porque, assim, tu acha que tem alguém... as pessoas não são insubstituíveis, eu não acredito nisso. Mas tu acha que a gente consegue colocar alguém que consiga dar continuidade a esse trabalho que está sendo feito, que é uma pergunta que eu tenho. E a segunda pergunta, que é importante... Cara, você está me deixando nervoso. Só um pouquinho. Você não deixa ele responder. Só um pouquinho. É que tem uma pergunta importante da política também. Todos os ministros do governo Bolsonaro apanham que nem cachorro da esquerda. Eles não conseguem bater em ti. Por que tu acha que eles não conseguem te atacar? As narrativas contra ti não pegam. Talvez porque eu esteja armado igual um potó. E se for bater, o contravapor é grande, é pesado. A gente tem argumento e a gente tem resultado. O resultado constrange. Tem nada que constranja mais do que o resultado. A gente tem muito resultado. E eu conheço o setor para caramba há muito tempo.
Eu sei o que a gente fez e eu sei o que os outros fizeram. Aquela história, sei o que vocês fizeram no verão passado. Ou o que vocês não fizeram, tiveram a oportunidade de fazer. Porque quando a gente começa a botar ferrovia para rodar, começa a fazer concessão de rodovia, começa a criar solução para determinados problemas, começa a fazer privatização de portos, você se pergunta, ou usa o balanço de Itaipu para fazer investimento no Paraná, você se pergunta, por que esse troço não foi feito antes? Por quê? Falta de vontade, falta de intimidade com a coisa, falta de paixão, falta de engajamento, falta de preparo. Caráter também, né? Ah, bom, isso eu não vou nem falar, então, porque, pelo amor de Deus, né? Agora, essa questão de sair, vamos lá, ninguém é insubstituível mesmo, o lugar dos insubstituíveis é o cemitério. Cada cruz branca no cemitério jaz o insubstituível. Lá tem um insubstituível enterrado. Né? E a gente sempre... A coisa lá no Ministério é muito legal, porque, primeiro, assim como o presidente botou um técnico no Ministério, ele permitiu que eu formasse um time de técnicos. A maioria é garotos, eu sou um dos caras mais velhos do Ministério. Então, todo mundo ali é mais novo que eu, a garotada está cheia... Não que a experiência não seja bom, tá certo? Nada a ver, mas a molecada está motivada para caramba, são uns caras muito bons, muito interessados. São caras que aparece um problema na sexta-feira à noite e eles, final de semana, sem ninguém pedir, bolam numa solução, quando chega segunda-feira de manhã tem uma solução para aquele problema. Uma solução inteligente, uma solução criativa que bota um projeto de pé. Um remédio financeiro, uma coisa, um artifício, uma... Então, assim, eu sou apaixonado pela minha equipe, porque a equipe é boa para caramba. Eu sempre falo assim, pô, estar na frente de uma equipe dessa é fácil para caramba e a minha missão fica simplificada. Eu acabo virando o pinguim de Madagascar, né? Sorrir, acenar, tirar foto, às vezes, e a galera faz o resto. A galera é muito boa. Segundo, compartilhamento de informações. Nós temos um sistema de governança muito bom. E a gente bate meta, risco, quinzenalmente. A gente acompanha tudo muito de perto, todos acompanham. E eu acho que eu sou um dos poucos ministros que leva a secretário executivo para despacho com o presidente, porque a informação tem que estar compartilhada. Ou seja, quando eu sair, esse cara assume e não tem solução de continuidade. As rodovias do Paraná estão lá no TCU, vão sair, os aeroportos estão lá no TCU, vão sair, 381 Minas, a gente já bolou o remédio financeiro que vai botar a concessão de pé, e por aí vai. Não vai, a máquina não vai parar, ela vai continuar andando, e a firmeza de propósito é a mesma, que todo mundo está remando no mesmo objetivo, todo mundo é apaixonado. Então, e outra coisa, o presidente não permite captura política. O pessoal diz, presidente, está sentado, isso aqui. Pensa num cara que tem compromisso com as questões de Estado. Então, não vai ter uma inserção, uma captura do Ministério pela política. A coisa vai continuar tendo condição técnica, os projetos continuam muito bem arranjados. Vai lá, Tarcísio, governar transcende infraestrutura. Você vem para o governo de São Paulo e quais as oportunidades que você vê aqui no Estado? Bom, eu sou pré-candidato, né? Eu acho que é um tremendo desafio pegar um Estado que é uma locomotiva, que vem perdendo participação, vem perdendo força, justamente, talvez, pela falta de criatividade. Você imagina que um grupo que comanda um Estado 7 mandatos seguidos vai começar a deixar de perceber até o óbvio, até aquilo que está clamando, gritando na frente. Você tem muitas oportunidades de negócio. Quem chegar aqui em São Paulo dizendo o seguinte, você precisa remontar o Estado, vai estar mentindo. São Paulo tem uma saúde razoável? Tem, em relação aos outros estados. Tem um sistema bem construído? Tem. A burocracia funciona? Funciona. Tem bolsa eletrônica de compras? Tem. A infraestrutura de São Paulo é boa? É razoável. Deixamos de fazer muita coisa na infraestrutura. Perdemos indústrias por questões tributárias. Muita gente saiu para Minas Gerais por questão de tributo, estrangulamento. Então, tem o que se fazer na área da educação? Eu diria que tem bastante coisa para se fazer. É um local que a gente começou a ficar para trás. A gente tem que pegar, por exemplo, e se perguntar por que uma escola do Vale do Ribeira tem um desempenho melhor do que da Zona Leste de São Paulo. Tem uma razão para isso. Que remédio que a gente vai adotar para uniformizar esse padrão e como que a gente vai inserir tecnologia de informação, não só na área da educação, mas na área da saúde. Tem prontuário eletrônico? Tem. E compartilhamento de prontuário eletrônico? A rede de assistência social funciona? Em que medida? A gente consegue, de fato, enxergar oportunidades e criar pontes para as oportunidades? A oportunidade, às vezes, está do lado.
Vou dar um exemplo. São Paulo fez, aqui no estado, se fez uma bobagem, que foi, por exemplo, prorrogar a concessões da década de 90 rodoviárias. Por que isso é bobagem? Porque, naquela época, nós tínhamos era um outro período, uma outra situação macroeconômica, um outro nível de risco, uma outra experiência em termos de modelo. A gente estava começando a nossa saga de concessões, não tínhamos trilhado uma curva de aprendizado. Então, lá no final das contas, a gente estava começando tudo, foram contratos feitos com base em planos de negócio e muito focados em obra e com altas taxas de retorno. A gente foi pressionado para prorrogar o contrato da Dutra e nós não fizemos, resolvemos fazer uma nova licitação. Bom, nessa nova licitação, a gente incorporou a Rio Santos para dentro, vamos fazer a duplicação, a Rio Santos no trecho federal, que é do Rio de Janeiro até Ubatuba, vamos fazer a duplicação até Angra dos Reis, vamos ter a nova descida da Serra das Araras, vão ser 4 faixas subindo e 4 faixas descendo, 592 quilômetros de faixas adicionais, ou seja, o Vale do Paraíba todo vai ter 3ª e 4ª faixa, iluminação de LED em toda a rodovia, 15 bi de investimento e, o mais interessante, se eu tivesse prorrogado o contrato, aplicando, né, o reajuste via IPCA, o cara ia pagar na Praça do Arujá R$ 4,35. Com o novo contrato, ele vai pagar na mesma praça R$ 3,30. O deslocamento do Rio de Janeiro para São Paulo, que ia sair R$ 70, vai sair R$ 46, ou seja, a tarifa cai 32%. Então, essa é a diferença. É isso que eu falo. Falta criatividade. Falta criatividade para criar mecanismos de autofinanciamento no metrô? Falta criatividade. Tem uma série de coisas que já poderiam ter saído aqui? Tem. Rodoanel de São Paulo é um exemplo. Ministro, vamos lá. Por que você acha que o governador Dória ele fez uma promessa de campanha de privatizar a Sabesp e não privatizou? Você vai privatizar a Sabesp? Como você enxerga coalizões? Eu acho que tem, porque, primeiro, você ganha eficiência, ganha governança e gera recursos. Você bota dinheiro para dentro. Né? Você pode até fazer essa venda em mais de uma etapa. Você mantém uma participação minoritária, valoriza e depois sai de novo, sai do negócio mais na frente. Isso aí gera um volume de recursos muito interessante para o Estado. E o custo por consumidor de um saneamento privado é mais baixo do que o do saneamento público. Eu não estou falando que a Sabesp não seja uma empresa arrumada. Perante as outras que nós temos, é uma empresa já listada, mas que, sem dúvida nenhuma, o controle privado vai ser muito melhor. E eu não tenho dúvida disso, e é uma meta. Se chegando lá, a gente vai vender Sabesp, sim, vai vender participação na Sabesp. Eu acho que você não consegue... você não faz isso quando você não quer. Dória prometeu também e não cumpriu. Bom, o que eu prometi, eu cumpri. No Ministério da Infraestrutura. Então, vamos lá, cumprir promessa lá não é dificuldade, a gente persegue até o fim, e persegue mesmo, e a gente usa... O pessoal fala, bom, mas e aí a relação com o Congresso? É difícil? Às vezes é. Foi difícil abrir o mercado de ônibus? Foi, mas nós abrimos. Né? Foi difícil aprovar o marco da cabotagem? Foi, mas nós aprovamos. Foi difícil abrir o mercado de ferrovias? Foi, mas nós abrimos. Em todos esses casos, a gente teve forte pressão no Congresso contra, e nós conseguimos construir a vitória. Então, acho que tem uma questão de engajamento, de manga arregaçada aí, que é muito importante, e eu acho que é possível. Só sim. fala da coalizão, você é um cara técnico, secretarias, como você vê as nomeações? Você pode compor com partidos, vai fazer alianças, como é esse governo, se for eleito? Olha, a gente tem que transplantar um modelo que dá certo. Eu tenho a experiência do Ministério da Infraestrutura de trabalhar com técnicos, isso não vai ser diferente aqui. Coalizão é interessante? É. Receber indicações pode ser possível? Sim, desde que o perfil moral seja adequado e o perfil técnico seja adequado. O Ministério da Infraestrutura, a gente fez um negócio interessante. Por que eu estou citando o que a gente aprovou no Congresso? Porque nós aprovamos sem aceitar muitas indicações. O pessoal, deixa então eu indicar o superintendente e tal. Não, não deixo. Me põe lá um dirigente na companhia Docas. Não deixo. Os dirigentes das companhias Docas são meus. Eu fiz a diretoria de Santos. E não abro mão disso. Não tem um indicado político na diretoria de Santos, e é por isso que a coisa dá certo. E deixei de aprovar algum projeto no Congresso por causa dessa postura? Não, porque o prestígio vem do resultado. Se eu der resultado, se eu entrego coisas,
aquele parlamentar que está me apoiando vai ter dividendo político. E essa é uma forma de fazer política orgânica. Agora, obviamente, eu posso aceitar uma indicação, porque eu não vou conhecer profissionais de todas as áreas? Posso. É bom? É. Se é bom, tem requisitos técnicos e tem requisitos morais, sem problema nenhum. Nós criamos no Ministério uma área de integridade. Nessa área de integridade, por exemplo, a minha área de integridade é chefiada, né, por uma delegada de Polícia Federal. Nós criamos no Ministério portaria que disciplina processo seletivo de dirigentes. Então, todo dirigente do Ministério da Infraestrutura passa por um processo seletivo. E a última etapa do processo seletivo é a análise de integridade. A gente verifica a vida pregressa do candidato para saber se problemas em que ele se envolveu no passado não representam risco para a performance. Isso funcionou muito bem. Boa. São Paulo, tu está saindo de um cargo técnico, onde tu manja tudo, para se jogar na política. São coisas completamente diferentes, né? Um jogo meio sujo. Ainda mais em São Paulo, aqui, que tem um pessoalzinho que gosta de fazer um, né, paranauêzinho aí. Como é que está a tua cabeça para sair do governo e se jogar na política, que são coisas, eu enxergo bem diferentes. Tu está lá num cargo extremamente técnico, uma equipe técnica, e tu vai agora se candidatar ao governo, disputar uma eleição. Abril começa, né? Abril sai do Ministério. E abril começa, então, a campanha, aí, que vai 6 meses de campanha. Como é que está a tua cabeça para essa guinada aí, que é complexa, né? Eu ainda estou dormindo. Ainda durmo todas as noites, e sem remédio. Não, assim, a vida... Eu nunca imaginei na minha vida que ia ser ministro. Nunca. Aliás, eu já quis ser um monte de coisa, né? Mas ministro eu nunca imaginei que ia ser. Quis ser motorista de caminhão de lixo, quis ser carreteiro, né? Engraçado, eu sempre gostei de caminhão, não sei por quê. Quis ser oficial do Exército e fui. Assistia muito Dini Eugênio quando era pequeno. Quem aí é da época do Dini Eugênio? E aí eu via lá o Major Nelson, né? Com a Dini. Depois eu descobri, depois que eu entrei para as Forças Armadas, que não tem Dini, não tem garrafa, não tem porra nenhuma. Não. Mas aí já era tarde. Eu já estava lá. Já combati no Haiti, já servi na Amazônia, já dormi em barraca, já dormi em contêiner, né? Morei na selva 1 ano na obra do gasoduto Guarani-Manaus. As coisas não... Você vai sendo preparado na vida para desafios cada vez maiores, né? Então, aí você chega no ministério. Pô, não imaginei que ia ser ministro. Governador de São Paulo? Nunca passou pela cabeça, então, né? Mas, enfim, dá para fazer se preparar bem para a missão e fazer um bom trabalho? Dá. Uma coisa que a gente tem que perceber, eu sou técnico, sou. Você é técnico, não é político. Essa dicotomia não existe. Porque, a partir do momento que você é ministro, você é as duas coisas. Você é técnico e você é político. E aí, quando eu falo que a gente aprovou marco da cabotagem, marco das ferrovias, abertura do mercado de ônibus, flexibilização do setor aéreo, né? Tudo isso é política. Vocês acham que você aprova 80 projetos no Tribunal de Contas da União e você derruba todas as ações judiciais como? Conversando, convencendo, trazendo argumentos, sentando na mesa, conversando com os ministros. E isso é o quê, no final das contas? Você acaba tendo que se preparar. Eu já aprovei projeto nosso com voto da esquerda, convencendo parlamentares do PT a votar a favor... Não, nem tanto. Convencendo parlamentares do PT a votar na gente, a votar conosco. Quem foi o relator do marco das ferrovias que abriu o mercado ferroviário? O senador Jean Paul, do PT. Né? Eu brinco com ele, o dia que ele é o senador do PT do Novo, né? Mas tudo bem. Então, é o seguinte, você não sobreviveria ao Ministério da Infraestrutura, não daria resultado se você não entendesse a política. Vou fazer a última pergunta, antes da gente abrir aqui para 10 perguntas para o público. 1 trilhão. 1 trilhão, esse número é bonito, né? 1 trilhão. Como faz para blindar a corrupção num Estado que
Cleptocracia. Democracia, né? O ministro falou isso, o ministro do Gilmar Mendes. STF falou isso, eu não me lembro quem. Ele mudou um pouco de opinião, eu acho. Eu não queria citar ele, mas como é que faz para blindar um Ministério da Infraestrutura com essas cifras milionárias, bilionárias e um monte de empresários muito interessados em que, porra, tu muda um númerozinho ali na planilha, resulta num resultado de, sei lá, 1 bilhão de diferença. Eu acho que essa é a coisa bacana de você trabalhar com iniciativa privada, né? É que, além de trazer o investimento... Gente, R$1 trilhão é dinheiro para cacete, tá? Eu não sei quanto é que é, não, mas deve ser muita grana. Eu insisto em falar isso, porque às vezes a gente vai para os eventos, contratamos 820 bi, contratamos não sei o quê. Ninguém tem noção do que é isso. Chega, fazendo um teste, né, você chega uma pessoa e diz o seguinte: pô, se você ganhar R$1 milhão, você faz o quê? Eu compro uma casinha, eu compro um carro e boto dinheiro na poupança, o resto. Beleza. Agora, se você ganhar R$1 bilhão, você faz o quê? Eu compro uma casinha, eu compro um carro e o resto eu boto na poupança. Pô, tudo bem. Está vendo aquele carro ali? Aquele carro ali custa R$50 mil. Com R$1 milhão você vai comprar 20 carros daquele. Puxa, que legal. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Com R$1 bilhão você vai comprar 20 mil carros daquele. Agora, vamos mudar. Vamos supor que você já comprou seu carrinho, então você não vai mais comprar um carrinho, você vai fazer casas. E com R$1 bilhão você vai fazer 20 mil casas populares. E aí você vai conseguir dar moradia para 80 mil pessoas. Pô, mas 80 mil pessoas é meu bairro. Exatamente. 1 bi. A gente contratou 820. Agora, observe. Isso é bacana. Como é que a gente contratou isso? Onde é que está esse dinheiro? Está na soma dessas coisas. Por exemplo, está no setor de óleo e gás. Quanto que vai custar para um poço entrar em desenvolvimento? E quem é que vai desembolsar isso? Por exemplo, quem é que vai fazer o investimento na Dutra? É a CCR. Tem governança, tem conselho, tem uma série de... Tem um executivo maravilhoso de mercado, um cara fantástico. E quem é que vai fazer 2 bi de investimento lá na Amazônia, nos aeroportos? É a Vinci, que é a maior empresa de infraestrutura francesa, que tem executivo de ponta, que tem governança, que tem tudo. E quem é que vai fazer todos os investimentos previstos em Carajás, na Vitória Minas, na Ferrovia de Integração do Centro-Oeste? É a Vale. Tem gente de ponta, que tem governança, que tem tudo. Então, de certa forma, a gente está blindando esse negócio, né? A gente focou, e não só blindando da corrupção, mas blindando das flutuações do orçamento. Porque não é um investimento que vai morrer amanhã. E a vantagem de você ter projetos bancáveis é que você já nasce tendo a certeza do funding. Porque, se você não tiver a certeza do funding, você nem vai para a licitação. É o que aconteceu agora, 381 Minas. A gente ia licitar dia 25 de fevereiro. A gente vai conversando com o mercado, conversando com o mercado. E aí a gente vai vendo a turma, pô, estou desconfortável, vou sair, não vou financiar. E você vai perguntando, por que você não vai? Porque a conta não está fechando. Pô, a conta não está fechando? Aqui eu tenho um problema de financiamento. Você tem um problema... Agora, Codesa, a gente vai republicar o edital, vai fazer o leilão 25 de março, vai fazer 30. Por quê? Financiabilidade. Tem uma regra ali no edital com relação ao patrimônio líquido que a gente vai ter que mudar, porque eu tenho investimentos previstos nos 2 primeiros anos e eu estou segurando o patrimônio líquido por 5, então eu vou liberar a PL a partir do 2º. Opa, eu vou fazendo essas adaptações. Para a conta fechar na 381 sem diminuir CAPEX, nós vamos pegar, por exemplo, eu vou trabalhar com aporte. E de onde vai sair o aporte? Da outorga da Vitória Minas. Então, você vai construindo essas coisas para os projetos serem financiáveis, e aí você está botando a iniciativa privada para trabalhar, gente de ponta, gente boa, que está muitos vindo de fora, capital estrangeiro, regra de governança rígida. Isso você blinda muita coisa. E tem uma cultura que está em transformação. Por isso que a continuidade é tão importante, que cada vez que você se distancia mais da cultura de corrupção, ela começa a cada vez ficar mais esquálida, mais desidratada, e a gente vai tornando esse processo mais irreversível. Perguntas? Perguntas. Por isso eu não quero ver corruptos mais na presidência da República, nem em lugar nenhum. O corrupto tem que empurrar que o parta para o inferno, para a puta que o pariu.
Levanta a mão quem vai votar no Lula, por favor. Pode se retirar. Uma pergunta, assim. Hugo. Tudo bem, parabéns pelo evento, parabéns, ministro, por tudo que o senhor conquistou e todo esse investimentos aí, essas concessões aí que foram feitas, e parabéns. Eu tenho uma dúvida que a gente, quando pensa em economia, a gente pensa no fluxo, mas pensa no estoque. Eu explico. A gente pensa quando a gente fala de PIB, a gente pensa em renda. E aí, quando o senhor fala olha, estamos aí com quase 1 trilhão de novos investimentos contratados, isso é em qual horizonte de tempo? Acho que é muito importante todo mundo entender. A gente, quando fala do pouco investimento no Brasil, em infraestrutura, a gente está com um investimento muito, muito baixo há muitos anos, né? A gente quer levar, como o senhor falou, para um patamar mais parecido com os outros. O senhor podia comparar um pouco e explicar? Porque, por exemplo, se o PIB 1 trilhão é mais ou menos 10% do PIB, né? Enquanto, se isso é em 4 anos, nós estamos falando de 2,5% do PIB, isso é suficiente? O que falta? Dá uma noção maior para a gente, ministro. Obrigado. Vamos lá. A gente está falando de um TRI, investimentos que estão sendo contratados nos projetos de concessão que foram feitos. Então, são projetos que vão acontecer ao longo desse período, e aí a gente está falando de 30, 35 anos. No entanto, esse investimento se concentra nos primeiros anos das concessões. Então, esses investimentos estão concentrados normalmente do 3º ao 7º, do 3º ao 9º ano. Por que 3º, número mágico? Porque quando você passa um projeto para iniciativa privada, etc., você vai ter alguns desafios de curto prazo. Então, você vem com trabalhos iniciais que são imediatos, mas na sequência. Você tem que aprovar projeto, você tem que aprovar licenças e, o mais importante, você tem que pegar dinheiro no mercado. Uma operação de crédito dessa de grande porte, uma emissão de debêntures, etc., vai levar 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio para você levantar o recurso e aí você poder começar o investimento. Então, não adianta trazer o investimento todo para o início do contrato, porque, no final das contas, você vai pressionar a fund, vai pressionar a tarifa, e isso não vai ser bom. A experiência já mostrou isso para nós. Tanto é que tem situações, por exemplo, os aeroportos. A gente normalmente prevê o investimento acontecendo do 1º ao 5º ano. E, nesses 5 primeiros anos, a gente não cobra outorga. A outorga é crescente a partir do 5º até o 10º, depois ela flete até o final do contrato. Isso porque eu não quero pressionar o cara. No momento em que ele tem que desprender mais capital, a pagar, além disso, uma obrigação para o Estado. Porque a obrigação com o Estado, a outorga, de certa forma, é um benefício subsidiário. O que mais interessa para nós é o investimento, a melhoria da qualidade da prestação de serviço e no final das contas, o emprego que está sendo gerado. É suficiente? Sem dúvida nenhuma, não, mas é um bom começo. E isso é o que a gente vai ter feito em 4 anos. Quando que eu vi isso ser construído num período de 4 anos? Nunca. Nunca. Então, e é uma coisa consistente, porque a gente está falando de projetos bancáveis, porque tem uma fortaleza regulatória, uma fortaleza contratual. A gente está falando de contratos que são resilientes. E a gente não está considerando aqui o efeito induzido. Que, por exemplo, eu estou falando de investimentos no óleo e gás, mas a indução do investimento no óleo e gás eu não estou considerando. O que vai ter de investimento para aproveitar o potencial de gás natural a partir dos poços que vão entrar em desenvolvimento? E quantas encomendas vão ser feitas no setor de indústria naval? Quantos navios, quantas embarcações, manuseio de âncora vão ser encomendadas nos estaleiros de Itajaí? Quando fizer a ferrovia, por exemplo, que vai ligar lá o norte do Mato Grosso ao Pará, quantas embarcações, quantas barcaças vão ser encomendadas nos estaleiros de Belém para aproveitar o potencial da hidrovia do Tapajós? Então, você começa a ter a indução de uma série de outros investimentos que não estão aparecendo nessa conta. Então, há uma concentração de investimento nesses primeiros 10 anos, pós-assinatura do contrato. Esse 1 trilhão é ao longo dos 30, 35 anos de contrato, e isso desconsidera o efeito induzido. E, obviamente, quando você começa a fazer mais coisa, começa a contratar muita coisa, você começa a gerar aquela... Putz, então eu vou fazer isso aqui. Você gera outras oportunidades, né? E essa abertura no mercado ferroviário, por exemplo, a gente está falando aí de 15 novos operadores ferroviários que nós não tínhamos, né? É gente que vai operar short line porque tem interesse, porque faz sentido para os seus negócios. Então, você cria uma outra coisa. Aí eu estou fazendo ferrovia, concessão e
E autorização. Pô, estou mexendo com a indústria de rodeiro, com a indústria de eixo, aquela fábrica lá de Minas Gerais que vai começar a produzir locomotiva, vai fazer lá aquelas locomotivas ACI 44 de corrente alternada. Então, tem quantas encomendas eles vão receber e quantos empregos vão ser gerados a partir disso. Esse é o troço bacana desse movimento que está sendo gerado. Vamos lá, turma. A gente está há um bom tempo. Vamos... O ministro fala bem demais. Vamos fazer mais 2 perguntas. Quem quer perguntar? Claro. Número 17 Boa tarde, e ministro. 33. 3 perguntas, vai. Vamos embora. Ministro, aqui, o Hugo, analista do TC aqui em cima. Tudo bem? São 2 pontos que você citou muito bem aí durante essa conversa. Primeiro, o impacto desses investimentos em questão de inflação. Acho que o mercado ainda não conseguiu entender efetivamente o que estruturalmente vai acontecer com a inflação no médio e longo prazo. Então, aquele range que está no Focus deve ir para baixo. Vocês têm uma estimativa, mais ou menos, desse impacto, de quanto seria? E o segundo, o senhor falou muito bem aí do mercado ser parceiro desses empreendimentos. Tem tido muito pouca emissão de equity em infraestrutura. Quando fez o leilão, você observou que os agentes têm interesse? O que está faltando? É mais regramento? O que está segurando um pouco esse apetite? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente vai ver alguma coisa interessante. Estou acompanhando ali o esforço do Banco Central, né? E o Banco Central tem alguns trade-offs. Lá na pandemia resolveu manter o juro baixo para manter um nível de atividade. Muita gente critica, mas acho que foi uma decisão acertada e sempre se busca, né, qual é o número mágico, qual é o juro neutro, né, para a gente, ao mesmo tempo, combater a inflação e não prejudicar a atividade. Agora eles deram uma porrada e isso vai ter um efeito, já vai ter um efeito, a gente vai perceber a inflação caindo, interessante. Quando você tira o juro a 2, você estava pegando a longo a 10. Agora que você deu uma porrada para cima, o longo está a 11. Então, no final das contas, você não está prejudicando tanto quem pensou em captar, pensando no longo prazo. E isso é uma coisa interessante, que você está combatendo a inflação, mas não vai travar tanto investimento. As pessoas vão continuar tomando mais ou menos o mesmo custo que estavam tomando lá atrás. Então, isso é uma coisa importante para se observar. Eu acho que a gente vai ver essa inflação agora caindo bem, convergindo, deve chegar no final do ano no patamar dos 5%. Né, e isso vai permitir o espaço para, em algum tempo, a gente começar a ver a curva caindo novamente. Né? Então, acho que é um remédio monetário que está sendo dado, importante. Existe lá uma... Por isso que é tão importante preservar teto, é tão importante manter a austeridade com relação a salários agora, até para não mudar o perfil de inflação, né, para você não migrar de uma inflação de indústria para uma inflação de serviço, que aí ela vai ser menos... vamos dizer, afetável, vamos dizer, menos afetada por remédios monetários. Então, acho que a gente está indo na direção correta. Entendo que algumas... Eu acho que a gente vai ver esse apetite crescendo, né? Nós temos excelentes projetos vindo para a praça. Eu sempre digo que sim, nós temos tudo que o investidor quer, porque é um grande mercado consumidor. Nós temos portfólio, nós temos excelentes ativos, nós temos estruturação sofisticada e temos boas taxas de retorno. E quando o retorno não é suficiente, e foi o caso que a gente se deparou agora na 381, a gente para pensar, pô, como é que eu faço para aumentar o retorno desse cara? Por isso que a gente está mudando o modelo, está vindo com aporte. E isso seduz o mercado. Então, acho que esse apetite por equity vai aumentar, tem algumas coisas interessantes que vão acontecer. Como a gente amadureceu muito na questão projeto, a gente vai amadurecer também na questão fund. Então, a gente vai começar a perceber uma mudança paulatina do perfil de financiamento, a gente vai migrar paulatinamente do Corporate Finance para o Project Finance. A gente vai cada vez ver mais estruturações de Project Finance, como a gente viu na linha 6 do metrô agora de São Paulo, isso vai ser cada vez mais recorrente. Outra coisa interessante é o projeto da lei de debêntures, que está no Congresso, eu acho que é porrada, né, porque a gente está falando da possibilidade de emitir essas debêntures em moeda estrangeira, segundo a regra do país de origem, sem withholding tax no retorno. Então, acho que isso é um game changer aí, vai ser um negócio bacana de ver. Cássio? Boa, vai lá. Ministro, meu nome é Fabiano, sou médico,
Eu queria, primeiro, dar parabéns a vocês do TC, o ministro. Né? Conheço um pouco do que o ministro tem feito. Né? Eu vi lá, quando o ministro foi na minha cidade, lá na Bahia, em Guanambi, onde está lá a FIOL, os trilhos estão lá, aquela máquina de trabalhar lá, eu vi aquilo desde quando surgiu, que passa lá na fazenda do meu finado pai. Então, queria dar os parabéns por essa desenvoltura e por essa determinação e por essa vontade de quem gosta do Brasil, assim como eu e vários nossos aqui. Agora, eu queria, como o senhor tem essa intenção de ter a iniciativa privada na infraestrutura, quando o senhor vai para o governo do Estado, o senhor deixa de ser só um ministro da infraestrutura, né? O senhor vai ser o ministro do Estado. Então, você tem a educação, você tem a saúde, você tem outras situações. E eu, como médico, queria entender qual a sua visão em termos de parceria que você pode usar o sistema de saúde público para melhorar a eficiência e melhorar a gestão desse sistema de saúde com a iniciativa privada, em que você melhora a eficiência, melhora a equidade, você melhora o acesso dessa... Qual a ideia que o senhor tem em relação a essa parceria na saúde? Obrigado. Olha só, eu acho o seguinte, o que cabe para o setor de infraestrutura cabe para todos os setores, cabe para a saúde, cabe para a educação. Vamos citar aqui, você citou Guanambi, vamos falar da Bahia, Hospital de Subúrbio de Salvador. É uma parceria público-privada extremamente bem-sucedida para a saúde. Por exemplo, gestão da atenção básica pode ser feita por parceria público-privada? Sem sombra de dúvida, pode. Sem sombra de dúvida, pode. Quando lá atrás se pensou em fazer parcerias público-privadas, a gente vive num ambiente de uma maldade absurda, né? Quando lá atrás se falou em parceria público-privada para sistema de saúde, para unidade de saúde neste governo, qual foi a notícia que veio, né? Vão privatizar o SUS. Nada disso, nada disso. Na verdade, a inserção da iniciativa privada, por exemplo, na atenção básica, é um negócio extremamente interessante, gera eficiência. Eu vou trabalhar com a contrapartida do Estado, que virá por meio do SUS, e, no final das contas, a gente amplia, né, melhora a qualidade da atenção básica, e, se eu estou ampliando qualidade, ganhando qualidade em termos de atenção básica, eu estou aliviando, né, o nosso sistema de média e alta complexidade. Então, eu estou economizando recursos. Se eu sei que o cara lá tem problema de diabetes, tem problema de pressão alta, eu estou monitorando, eu sei que eu monitoro, eu sei que esse cara precisa tomar um remédio para pressão, eu sei se ele pegou esse remédio na farmácia popular, se ele está tomando diariamente, estou monitorando para ver se aquilo está fazendo efeito, eu estou evitando que esse cara tenha um infarto e vá lá depois para a minha UTI. Então, isso pode ser feito num sistema de PPP? Sem dúvida pode. Eu posso usar PPP na educação? Sem dúvida nenhuma posso. E não tem nenhum tipo de mistério, a modelagem não é nada de outro mundo, porque eu posso contar com os aportes do SUS, com as transferências fundo a fundo, para fazer o financiamento disso e dar conta da contrapartida estatal. Cassião. Vai lá. Bom, ministro, obrigado pelo papo. Queria entender um pouquinho de você, pré-candidato, né? Entendeu? Qual que é a tua plataforma, o que você vai falar? Segurança é um tema muito importante, educação. Entender um pouquinho o que é o teu discurso como candidato de São Paulo. Olha, eu acho que, bom, primeira coisa, eu quero fazer alguma coisa diferente do que todo mundo fez até hoje, né? Se você pegar qualquer debate eleitoral aí para trás, você tocou o tema da segurança pública. O discurso é muito simplista, é muito raso, né? Porque todo mundo vai dizer, não, nós temos que estruturar a polícia, valorizar as carreiras, os salários são ruins, eu tenho que investir em inteligência, né? Não é sempre isso. Isso é a mesma coisa. Agora, a gente vai chegar e vai entrar na questão do interstício do policial militar, a gente vai entrar na questão do programa de habitação, da questão da segurança jurídica, da assistência jurídica que esse cara tem que ter para atuar. Nós vamos entrar, de fato, na questão do combate ao crime organizado, que o não combate ao crime foi muito cômodo por muito tempo, porque o combate ao crime gera efeito colateral. E não combater o crime é cômodo porque
passa, principalmente quando o crime é hegemônico, uma falsa percepção de segurança. Então, quem é que vai estar disposto a fazer esse enfrentamento e como que você vai fazer esse enfrentamento, né? Como que a gente vai transplantar boas lições aprendidas de uma escola para outra? Como você vai trazer o que tem de melhor na educação e fazer isso ser absorvido por todas as suas unidades de escola de educação? Como que você vai inserir os pais na educação, né? Fazer com que eles sejam partícipes da educação, e por aí vai. Por exemplo, a gente está conversando com assistência social. Qual vai ser o papel dos agentes de assistência social nas diversas frentes, junto às famílias? Como que esse cara vai identificar a oportunidade e vai linkar essa família ou aquele profissional que está sem emprego a uma oportunidade? E como é que a gente vai criar as oportunidades? Como que a gente vai selecionar realmente quais são as pessoas que têm que receber a assistência financeira do Estado? Porque, se você não delimitar bem quem vai fazer jus a essa assistência, você vai pagar muito pouco para muita gente, e isso não transforma, isso não faz a diferença. E qual o incentivo que você vai dar para as pessoas saírem desses programas de assistência? Como é que você vai combater a pobreza no campo? São 188 mil produtores rurais em São Paulo. 70% ganha até 10 salários mínimos, 40% até 2 salários mínimos. E nós temos os problemas de vigilância sanitária. Mesmo o agro, que é uma potência em São Paulo, tem problema, né? E você tem que combater. Muita gente não sabe, mas 2.200.000 paulistas recebem auxílio emergencial. 12% do auxílio emergencial está no estado mais rico da federação. Outra coisa, como é que você vai ter estoque de orçamento para... como é que você vai lidar com a questão orçamentária e com as decisões de política pública? A decisão mais séria que tem, por exemplo, hoje é você contratar ou não pessoal, porque isso trava seu orçamento muitos anos na frente. Por exemplo, por que não encarar um plano de governo como a gente encara um projeto de infraestrutura, inclusive debatendo ele com a sociedade, né? Então, o que a gente pretende é fazer algo completamente diferente, né? Eu sempre briguei muito com o pessoal da economia em função do pensamento simplista, às vezes, do pensamento contábil. Exemplo, a gente está discutindo prorrogação ou não do reporto. Eu acho que essa discussão não poderia ser feita agora. Então, se você tem um regime especial tributário que alavanca investimento, eu acho que a gente deveria manter até fazer uma reforma ampla de sistema tributário, até que você possa ter um sistema tributário menos regressivo. Agora, enquanto você não tiver isso, é interessante manter determinados estímulos, porque vale a pena você, em função de uma perda de arrecadação de 300 milhões, você jogar fora 60 bi de investimento, quanto que com esse investimento você induz? Então, até em que medida uma redução de tributo gera investimento, traz negócio, gera emprego e induz uma série de outras atividades? Então, sair dessa visão meramente contábil é um negócio importante que tem que ser discutido, porque nós perdemos muito para estados vizinhos em função da questão tributária. Então, são mais ou menos as questões que a gente vai colocar em debate muito em breve. Boa, vamos lá. Excelente evento. Mais uma pergunta, a última agora. Ministro. Boa tarde, ministro. Se uma porcentagem maior da população tivesse acesso às informações do que foi feito nesse governo, eu acredito que teria um impacto muito grande nas eleições, tanto do governo do Estado quanto presidencial. Qual é o plano para divulgar essas informações, visto que a mídia tem uma resistência muito grande de falar qualquer coisa positiva que tenha feito? Boa pergunta. Eu não sei se eu tenho essa resposta, porque eu acho que, se eu tivesse, metade dos nossos problemas estariam resolvidos. Não sei. Não sei. Esse é um problemaço. Eu realmente não sei como é que a gente vai conseguir mostrar para a sociedade tudo que foi feito, né? Como é que a gente vai conseguir mostrar que, mesmo passando por uma situação extrema de crise, 4 grandes crises, né? A gente conseguiu aprovar reformas estruturantes, a gente conseguiu combater causas do nosso baixo crescimento estrutural, que a gente plantou futuro, que são coisas que a gente vai perceber para frente, não são tangíveis hoje.
Digo, puta, eu contratei 800 bi de investimento. Pô, mas isso só vai fazer diferença daqui a alguns anos. Ali que o pessoal vai perceber emprego, vai ver obra. A gente plantou. E as pessoas são imediatistas. Hoje as pessoas têm uma percepção que a vida piorou, né? Porque o poder aquisitivo diminuiu, hoje nós estamos vivendo uma situação de inflação, né? As pessoas saíram machucadas da crise do Covid, então as pessoas estão sendo tomadas pelo pessimismo e não se percebe aquilo que, no final das contas, é estrutural, transformador. E aí qualquer pessoa que se coloque contra quem está na gestão naquele momento, vira uma esperança. E isso é muito perigoso, porque vira esperança mesmo aqueles que conduziram ou que comandaram o maior esquema de corrupção da nossa história, vira esperança mesmo aqueles que estão com um discurso de controle de mídia, de acabar com o teto dos gastos, de interferir nos preços da Petrobras. E o pior é que tem gente boa de mercado que diz assim, estamos precificando. Precificando o quê? Como eu falei, fazer manobra quando você tem uma relação dívida-PIB de 30% é bacana pra caramba. Vai fazer agora com uma relação dívida-PIB de 80%. Qual espaço que você tem? Para onde a gente vai ser conduzido no futuro? E é muito difícil botar isso na cabeça das pessoas, né? Porque, no final das contas, as pessoas têm que acreditar que foi plantado um futuro completamente diferente, né? Que tem uma transformação em curso, coisas estruturais vão germinar. E isso não é de percepção fácil, não é de percepção comum, é um desafio de comunicação. E eu, sinceramente, não faço a menor ideia como esse desafio de comunicação vai ser superado. Agora, entendo que eu sou um idealista, e eu tenho certeza que vocês são também, porque senão vocês não estariam aqui. Nós temos uma missão, sim, que é levar a mensagem, é ser incansáveis nisso, porque disso depende o futuro do nosso país, aquilo que a gente quer para frente. Se a gente disser, pô, eu não aceito o meu país voltando a uma determinada situação, nós não vamos aceitar e nós vamos brigar para que isso nunca mais aconteça. Qual é o futuro que eu quero para o meu filho e qual é o futuro que eu quero para o meu neto? É isso que tem que mover a gente, né? Quando eu estava no Exército, eu tinha um comandante de corpo de cadetes que falava assim, senhores, a que exército vocês querem pertencer? Né? E sempre estimulando que a gente buscasse o preparo, etc. Né, buscasse o melhor em termos de performance, que a gente fosse incansável, né, em termos de dedicação, enfim. E a mesma pergunta que eu faço é essa, que Brasil nós queremos? A que país a gente quer pertencer? Porque nós temos um país que está vocacionado para ser potência, e a gente sabe o endereço. Então, a gente não pode, de repente... E uma coisa que a gente tem que entender, olha a dimensão do problema que nós enfrentamos nesse período. Nós estamos saindo do outro lado, e com muita coisa plantada que vai germinar agora, daqui a pouco. Então, a gente pode ter um futuro muito interessante pela frente, e a gente não pode admitir retrocesso. A nossa geração tem que ser a geração da transformação, nós temos que pensar um país grande, um país mais justo, um país rico, porque o nosso país tem tudo para ser rico. Gordon, faz a última aí. Bom, aqui, ministro, obrigado aí como brasileiro, acho que todos nós temos que agradecer aí pelo seu trabalho, né, e pela excelente palestra também. Mas a minha pergunta é um pouco mais dura. Em 82, na redemocratização, tivemos aí o PMDB ganhando em São Paulo, né, na figura do Montoro, depois Quercia, Fleury, PSDB, ou seja, são 42 anos com os tucanos aí aparelhando tudo. E a gente sabe, né, agora que, vamos dizer, as máscaras caíram, a gente sabe exatamente quem é quem. Como que o senhor pretende conseguir governar, sabendo que Tribunal de Contas, os desembargadores, quer dizer, todo um aparelhamento feito, porque a gente não tem mais um funcionário público do Estado que não seja fruto aí do, vamos dizer, do tucanato. É uma oposição que vai ser muito dura. Se não tiver uma assembleia, vamos dizer, com deputados aí alinhados, vai ser um trabalho que vamos precisar de mais do que fé. Não, eu acho que não é só fé. Eu acho que é argumento também. Porque, no final das contas, veja, eu não acredito que a gente vá ter oposição por oposição, e, principalmente, eu não acredito que seja possível fazer oposição a bons projetos. Né? Eu não acredito que seja possível você querer barrar por barrar. Porque, observe, mesmo nos ambientes políticos mais hostis, isso acaba hoje não prosperando. Você tem uma facilidade de comunicar, embora esse seja um desafio hoje muito maior,
Então, no final das contas, você tem outras armas. Por exemplo, determinados projetos prosperam se o setor produtivo estiver engajado. E aí tem uma questão que move a burocracia e que move, inclusive, os ambientes mais hostis, as forças vivas. A gente não pode se esquecer que, apesar de uma estrutura, às vezes, que pode estar extremamente aparelhada, existe uma força muito maior, que é a que gera emprego, é que investe e que tem um poder fantástico. É como o seguinte, é aquela história, né, do elefante que está preso por um barbante numa estaca. O elefante não sabe a força que tem. E se a gente mostrar para esse elefante que ele tem força para cacete, ele derruba, ele carrega a estaca. Então, no final das contas, por mais que você tenha caras que foram indicados por ali, por A, por B, por C, não sei o quê, você tem uma coisa muito maior que a gente que está a fim de produzir, de gerar emprego, e que, extremamente motivado, empurra essa máquina. E isso é irresistível. Bom, muito obrigado, ministro. Espetacular. Ministro Tarcísio, o Brasil que dá certo. Bom, Muito candidato obrigado. agora oficial ao governo do Estado de São Paulo, o TC agradece a excelente presença. Esperamos ver você em breve em outros Se eu eventos. falar que eu sou candidato, a coisa é interessante. Né? Você não pode falar que é candidato. É pré. Senão os caras já vão em cima de você na largada. Né? Ministro, muito obrigado. Em nome do TC, em nome de todo mundo, foi excepcional. Muito boa sorte aí na candidatura, pré-candidato. Acho que tem muita coisa a agregar para São Paulo e para o Brasil. Obrigado. Obrigado, ministro.